Bom dia, queridos irmãos, graça e paz, em nome de Jesus eu cumprimento todos vocês. Seja bem-vindo nesta manhã ao nosso culto de domingo. Nós queremos neste momento celebrar o nome do Senhor, nos alegrar na sua presença. Convido você também a se unir e participar deste momento em que vamos cultuar juntos ao Senhor. Eu inicio aqui com uma palavra das Escrituras, lá no Salmo capítulo 34, versículo 1, diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Amém? Que o nome do Senhor seja bendito nesta manhã, através do nosso culto. Vamos juntos louvar ao Senhor, depois teremos um momento também de reflexão na palavra de Deus. Nós separamos este espaço também para todos vocês, os irmãos, amigos que não podem ainda ir até o local da nossa igreja, lembrando que hoje nós já estamos iniciando as nossas atividades presenciais, mas também preparamos este momento e neste espaço para todos aqueles que ainda não podem assistir ao nosso culto presencial, mas que você tenha também, através da nossa transmissão, um momento de celebrar o nome do Senhor, um momento também de comunhão com a sua família e também meditar na palavra de Deus. Amém? Eu vou orar neste momento, convido você junto comigo também a elevar uma oração ao nosso Deus. Depois disso estaremos louvando com um hino e em breve teremos também a meditação da palavra de Deus. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, te agradecemos nesta manhã pela oportunidade de estarmos mais uma vez diante de Ti, Senhor, para celebrarmos o Teu amor, as Tuas grandezas, Senhor, a Tua obra, salvação em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Oramos que nesta manhã o Senhor enche o nosso coração de alegria por meio da Tua presença. Também edifica-nos com a Tua palavra e através dos louvores também, Senhor, nós possamos exaltar o Teu santo e bendito nome. Abençoe os meus irmãos, traga também nesta manhã saúde àqueles que precisam, traga, Senhor, alegria àqueles que estão tristes. Pedimos que também seja renovando as forças e dando ânimo àqueles que estão desanimados, Pai. Que esta mensagem, este culto, Senhor, possa chegar a Ti através, Senhor, da nossa fé em Jesus Cristo. Oramos no nome santo e bendito de Cristo Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar agora com o hino número 44. Convido você também ali, junto com as nossas irmãs que estarão nos conduzindo com este belo hino, Cantarei a Bela História. Vamos lá?
Amém, glória a Deus, que bom podermos cantar as maravilhas de Jesus, nosso Salvador. Como dizia este hino, cantarei a bela história. E eu tenho certeza que este ano de 2020 não somente vamos cantar a bela história, mas também poderemos contar a nossa história, uma história de transformação, uma história de bênção em nossas vidas, porque temos Jesus Cristo, nosso Salvador. Então você que tem a Jesus Cristo como seu Salvador também, você tem tudo o que você precisa para vencer. E assim também contar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Amém? Seja bem-vindo mais uma vez nesta manhã de domingo ao nosso culto. Através desta transmissão, desejo que a palavra do Senhor também esteja chegando até seu lar, seu coração, e esteja trazendo ali as bênçãos do Senhor. Amém? Nós vamos falar nesta manhã a respeito de novos desafios, novas atitudes. Quero convidá-lo a meditar nesta manhã na palavra do Senhor e dela tirarmos também lições para as nossas vidas, lições que vão nos servir também no nosso caminhar durante este ano que temos já iniciado. Um ano com certeza que trará ainda muitos desafios, novos desafios, mas que precisamos também encará-los com uma nova atitude, tá bom? Nosso texto de hoje encontra-se no livro de Números, capítulo 21, quero ler do versículo 1 até o versículo 9. Números, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 9. Eu estarei lendo aqui na versão, nova versão internacional. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: Se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. Versículo 4. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Novos desafios, novas atitudes. Com certeza 2021 ainda é um ano de muita incertidão. Nós acabamos de encerrar um ano não muito fácil, pelo contrário, um ano de muitos desafios, um ano que ficará marcado em nossas memórias pela dor, pelas perdas, sejam elas financeiras, materiais, mas principalmente perdas de vidas humanas, parentes, seres queridos, familiares que conhecemos, que amamos e que partiram para outra vida. Tem sido um ano que ficará marcado também como o ano das provações, um ano de muitos desafios em nossas vidas, mudanças na nossa rotina, mudança em nossos hábitos, de nos levar a nos acostumar a um novo normal, o qual precisamos encarar também como cristãos a partir da perspectiva bíblica e ter novas atitudes também
para enfrentar esses desafios. O capítulo 21 aqui do livro de Números nos traz também esse desafio. Ali nós encontramos uma história muito interessante de um povo que caminhava pelo deserto rumo à promessa de possuir, conquistar a terra prometida. E entre os grandes desafios que eles tiveram que enfrentar, em primeiro lugar, foi entender de que a vida continua. Chega um momento no povo de Israel em que é necessário continuar em frente, deixar para trás o passado, deixar de lado o sofrimento, a angústia, o desespero emocional para continuar em frente, caminho, as conquistas que Deus tinha preparado para eles. Neste momento, nessa ocasião, o povo de Israel, eles estavam passando um momento de luto pela perda do seu grande líder espiritual, Arão, um dos grandes líderes junto com Moisés. Arão fora escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote e poder servir na questão espiritual do povo. Chegou o momento em que Deus decidiu que Arão deveria partir para a presença do Senhor, deixando um vazio também entre o povo, por ter sido ele também um líder espiritual, um intercessor entre Deus e o povo, assim como foi principalmente Moisés. No capítulo 20 nós lemos nos últimos versículos que o povo estava ainda se recuperando dessa dor, passando um momento de luto, mas chega a hora de encarar o desafio que ainda havia pela frente e de entender que a vida continua. Dessa mesma forma, para nós não tem sido fácil, para muitos que estão me ouvindo, tem sido muito difícil encarar a realidade de que a vida continua. Nós, os que ainda estamos com vida, nós, os que ainda temos oportunidade de continuar lutando, devemos continuar em frente. Devemos avançar, devemos seguir pelo caminho que Deus tem preparado para nós. Um caminho de desafios, um caminho também de oportunidades. Um caminho a ser encarado com uma atitude correta, uma atitude bíblica, uma perspectiva bíblica daquilo que Deus tem também para realizar ainda através das nossas vidas. E assim o povo tem que encarar esta realidade. Sei que muitos de vocês têm chorado, têm sofrido por alguém que partiu, um amigo, um familiar, mas saiba que Deus ainda tem planos e propósitos através de você e é necessário lidar com este momento, mas ao mesmo tempo saber que a vida continua. As provações que chegam em nossas vidas, os momentos de obstáculos, assim como o povo está enfrentando um obstáculo agora para poder avançar, nós também enfrentaremos obstáculos em nossas vidas, mas devemos entender e partir da premissa de que as dificuldades, as provações também são uma oportunidade para crescer, desenvolver em nossas vidas um caráter mais parecido com Cristo, desenvolver em nossas vidas o fruto do Espírito Santo que é requerido nestes momentos de grandes dificuldades. Deus estava trabalhando com o seu povo. Esta era uma geração nova que estava prestes a possuir a terra, a conquistar a terra prometida. Mas também era uma geração inexperiente. Eles não tiveram as mesmas experiências no deserto que tiveram os seus pais, aqueles que saíram do Egito durante a saída, o grande êxodo, e que não tinham experimentado o que era enfrentar os obstáculos do deserto, as dificuldades, as batalhas, os perigos dos inimigos. Era uma geração inexperiente, que precisava ter experiência no combate, experiência de caminhar no deserto, de depender unicamente da vontade e da palavra do Senhor. E é por isso que Deus permitiu obstáculos em sua vida, na sua caminhada. E um dos grandes obstáculos aqui foi que a terra de Edom, em primeiro lugar, houve uma guerra ali, como diz o texto. Arad era uma cidade cananeia, localizada a uns 40 quilômetros de Hebrom. De modo que esta geração estava diante do seu primeiro conflito com os cananeus. A notícia da marcha de Israel em direção à terra prometida chegaram aos ouvidos dos reis, os governantes de estado destas nações, cidades, e que eles não cederiam de uma forma fácil, eles lutariam para preservar aquelas terras
então não seria fácil. O povo teria que lutar para conquistar. O exército israelita passaria 7 anos conquistando as nações na terra prometida. Assim Deus deu-lhes algum treinamento militar enquanto marchavam, como diz o texto aí, pelo caminho de Atarim. Então, a primeira vitória certamente animou os israelitas. Depois que eles passaram o luto de chorar pelo seu líder Arão, entenderam que a vida continua. E eles caminharam, enfrentaram aí um primeiro obstáculo, que era contra este rei de Arad. E nesta primeira vitória, os israelitas com certeza ficaram muito animados. Mas uma coisa é subir como asas de águias e outra coisa é caminhar como aqueles que não se fatigam, como diz lá em Isaías 40. O povo agora precisava caminhar com paciência diante destes obstáculos. Mas se apresenta aqui um novo obstáculo, a terra de Edom. Os edonitas eram irmãos do povo de Israel, descendentes de Esaú, e eles, sendo irmãos, eles negaram o passo pelas suas terras. O primeiro obstáculo, eles disseram: não, vocês por aqui não podem passar. Se vocês quiserem continuar, vocês terão que dar a volta, vocês terão que procurar outro caminho. Nós estamos fechando as portas. E a pergunta surge: o que nós fazemos? Qual tem sido a nossa atitude diante dos obstáculos? Quando queremos continuar a nossa caminhada, mas de repente as portas se fecharam. Quando parece que não dá para continuar diante das adversidades, dos problemas. Talvez você está terminando de passar por uma aprovação, você venceu, mas agora há um grande obstáculo e você é negado de continuar o seu caminho. Não dá para seguir em frente. As portas se fecharam. Você perdeu o seu emprego. Você teve uma grande perda financeira. Você perdeu algum familiar. Talvez a pessoa que você amava. Talvez a pessoa com quem você caminhava. E você pensa: não dá mais para continuar. Eu estava bem e de repente tudo deu errado. Qual é a nossa atitude diante desses novos desafios? Pois é, se requer novas atitudes. Diante dos novos desafios, do novo normal, em que temos que lidar agora com a questão da quarentena, temos que lidar com o distanciamento que não sabemos até quando isso será. Temos que sair e antes de sair a primeira coisa que temos de fazer é colocar a nossa máscara, andar com o seu, andar com o seu pote, né, de álcool em gel, estar continuamente higienizando, usando máscara, mantendo distanciamento, não podendo se abraçar, não podendo visitar, ter que fazer as coisas de uma outra forma, se adaptar aos novos hábitos, às novas tecnologias. E às vezes você chega uma hora que você pensa: não dá mais para continuar assim, não dá certo, não sei até quando será isso. O novo normal, ele traz um grande desafio em nossas vidas, que é mudanças. Pois é, nós não estamos acostumados com as mudanças. Mas se requer de nós que possamos adotar novas atitudes, ao mesmo tempo abandonar velhas atitudes, velhos hábitos que nos impedem de crescer, de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O povo não podia continuar, eles tinham que rodear a terra, era um grande desafio. Diante destes desafios, eu quero propor a você, através deste texto, algumas atitudes. Em primeiro lugar, atitudes que devemos evitar, que devemos trabalhar para não ter que passar por momentos de frustração, para não ter que depois lidar com a derrota. Algumas atitudes que nos ajudarão a permanecer focados naquilo que Deus tem para nós e cada dia ir conquistando as vitórias que já foram nos dadas. Mas temos ainda que avançar e conquistar. Em primeiro lugar, não seja impaciente. Diante dos desafios que este novo normal nos traz, não seja impaciente. Em outras palavras, desenvolva o fruto do Espírito Santo, que também é
paciência. Diz no versículo 4 que eles partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. Permita-me dizer-lhe que a paciência ela é uma virtude de um valor inestimável que possuem aqueles que desenvolveram um relacionamento profundo com Deus no meio das piores crises da vida. A paciência ela não é um estado emocional, ela é uma qualidade do cristão, ela é uma marca do cristão, aquele que aprendeu a depender unicamente no Senhor. Moisés é um grande exemplo de um homem que desenvolveu essa paciência, esse fruto do Espírito Santo. A paciência está diretamente relacionada com o caráter cristão, com o caráter espiritual de uma pessoa, uma vez que a paciência é fruto do Espírito Santo. Você não pode simplesmente orar e dizer assim, no momento de desespero, Senhor, me dê paciência, não aguento mais os meus filhos. Me dê paciência porque não aguento mais o meu marido, não sei o que eu vou fazer. Quantas vezes parece que a gente vai surtar e naquela hora você ora a Deus, Senhor, me dê paciência. Não funciona dessa forma em que você simplesmente pede e Deus vai te dar paciência nesse momento. Pois a paciência é um fruto. É algo que você terá que desenvolver. É algo que você terá que trabalhar em sua vida para que ela cresça. Para que você, através das dificuldades e eu, possamos desenvolver esse fruto tão valioso e inestimável como é o fruto do Espírito Santo. Pense na paciência como um fruto. A nossa percepção do valor que o fruto ele pode ter, ela é incompleta hoje. Uma vez que quando você vai, por exemplo, no mercado e você quer comprar uma fruta, e você chega lá e você encontra que aquela fruta está num preço muito alto. Subiu o preço, ela vale muito. E você pensa, não, ela está muito cara, eu não vou levar hoje essa fruta. Mas você não está pensando naquele que teve que trabalhar a terra, teve que plantar a semente, teve que cultivar, teve que cuidar, teve que esperar pacientemente a chuva, depois teve que colher o fruto, transportá-lo, levá-lo até o mercado, onde ele está ali pronto para ser levado para casa e desfrutado. Quando nós pensamos desde essa perspectiva, entendemos o valor que o fruto pode ter, pois precisa passar por um processo de amadurecimento. Assim é a nossa vida espiritual. O fruto do Espírito Santo, que diz a palavra do Senhor, que é amor, paz, gozo, paciência, é algo que nós recebemos da parte de Deus. O Espírito Santo é um poder em nossas vidas que precisa ser liberado através do desenvolvimento, através de uma vida entregue a Deus, uma vida submissa diante das aflições e dificuldades. Quanto mais intimidade temos com Deus, nos momentos de aflições, nos momentos de batalhas, maior será o desenvolvimento do nosso caráter espiritual, onde a paciência se apresenta como um dos frutos. A paciência é uma bênção. Pessoas que desenvolvem esse fruto em sua vida, elas se tornam pessoas de bênção. Quem não gosta de estar com uma pessoa que é paciente? Da mesma forma, se não trabalhamos esse processo de amadurecimento em nossa vida, do nosso caráter espiritual, não poderemos usufruir as bênçãos espirituais. É uma bênção poder ter paciência em meio das dificuldades. Moisés foi um homem paciente, diz a Bíblia. Lá em Números capítulo 12, versículo 3, diz que Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Moisés aprendeu a desenvolver o caráter espiritual por meio da intimidade com Deus. Isso se refletia nos momentos de crise, nos momentos de dificuldades, através de um espírito manso e paciente, esperando no Senhor.
Nós não podemos viver à custa da paciência dos outros. Veja que o povo estava se acostumando a viver da paciência do seu líder Moisés. Sempre que acontecia uma coisa, sempre que o povo surtava, né, no desespero das aflições, eles corriam até Moisés. Moisés, ora a Deus, pede a Deus, intercede por nós, faz isso, por que isso? Não é possível. Eles estavam vivendo a custas da paciência de Moisés. Nós não podemos viver simplesmente assim. Unicamente precisamos desenvolver nós mesmos esse caráter espiritual em nossas vidas. E como Deus faz isso? Como Deus trabalha? Como Deus vai desenvolver isso na minha vida? Pois é através das provações, através das dificuldades. Aquele que desenvolve mais intimidade, aprofunda o seu relacionamento com Deus, aprenderá a ter paciência. Muita gente quer ter paciência, mas não quer ser provado. Ou pior ainda, querem que outros tenham paciência com eles, para com eles, não seja que nem o Chaves da Vila, né, que ele sempre diz, ninguém tem paciência comigo. Você e eu precisamos desenvolver a paciência. Então, número 1, não seja impaciente. Em segundo lugar, não fique buscando culpados. Olha que interessante, versículo 5 diz assim, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Não fique buscando culpados. Quanto mais nós nos dedicarmos a nossa força, o nosso tempo em achar outros culpados, mais oportunidades perdemos de nos aproximar das soluções, ou de encontrarmos as soluções. Isso começa desde o Éden. O homem disse, a mulher que tu me deste. Isso se transmite de geração a geração. Logo, Caim, achando que Abel era o culpado por ele ser rejeitado junto com a sua oferta, ele mata o seu irmão. E assim vai até os nossos dias. Nós buscamos, por natureza, nós buscamos colocar a culpa nos outros. Hoje em dia a culpa é do Bolsonaro, hoje em dia a culpa é do STF, hoje em dia a culpa é dos governantes, a culpa é do Donald Trump, a culpa é dos políticos, a culpa é do sistema, a culpa é das pessoas que votaram em tal candidato, a culpa sempre é dos outros. Até quando nós vamos viver assim, sem assumir as nossas responsabilidades? Veja bem, não estou dizendo que você tenha culpa, mas eu posso dizer, eu posso garantir pelas Escrituras que todos nós somos responsáveis por tudo o que acontece na nossa sociedade, na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade. Nós temos responsabilidades. Não vou falar aqui dessas responsabilidades, mas você sabe, ou deveria saber, que nós somos responsáveis também. Então, é necessário, em primeiro lugar, reconhecer a nossa responsabilidade diante das dificuldades. O povo não quis reconhecer. Eles não quiseram reconhecer, né, o seu passado. Olha, se eles pudessem, né, e não por justificar a atitude do povo de Edom, mas se eles tivessem pelo menos meditado, refletido, poxa, né, será que os edomitas tinham algum motivo para negar o passo deles por ali? Eles tinham motivos. Lá atrás havia uma rixa, né, entre os dois irmãos Jacó e Esaú, e que tudo terminou, parecia até uma história de telenovela ali, de traição, paixão, né, ira, vingança. Então as coisas ainda não tinham sido acertadas. Se foram acertadas entre os irmãos, houve uma reconciliação, mas com o tempo houve as consequências. É importante entender, queridos irmãos, de que diante de tudo o que acontece, nós também somos responsáveis. É importante entender que antes de jogar a culpa nos outros, nós precisamos nos examinar a nós mesmos e ver se não há pecado também em nós.
e qual é a nossa responsabilidade. O povo aqui estava achando de que Deus e Moisés os levaram sem motivo para o deserto. Já pensou? Eles estavam questionando a soberania de Deus. Eles estavam questionando os planos de Deus, se realmente eram planos, se eram planos corretos, se realmente era uma boa ideia ter saído do Egito. Não era melhor ter ficado lá, ao invés de estar aqui sofrendo no deserto? Então, eles não estavam reconhecendo de que o fato deles estarem no Egito, porque eles estavam na condição de escravos. E eles tinham sido libertos pela graça de Deus. Eu gosto quando Jó fala, mesmo sem entender a situação que ele estava vivendo, o sofrimento, a dor, ele ter perdido os familiares, os filhos, a saúde, os seus bens, mesmo sem entender, ele declara um dos mais lindos versículos da Bíblia, lá em Jó capítulo 19, versículo 25, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Um dos mais belos versículos. Pode ser que você não entenda o que está acontecendo, mas você pode crer que o seu Redentor vive. Por fim ele se levantará para manifestar a sua justiça, para manifestar a sua vontade e deixar claro de que nunca houve melhor plano do que os planos de Deus para nós. Com certeza, pessoas que só enxergam a culpa nos outros, que só buscam culpados, tentam esconder com isso um coração cheio de orgulho. O problema com o orgulho é que ele vai consumindo de dentro para fora e vai se expressando de uma forma perversa e violenta. Vai se manifestando da forma mais perversa, com palavras, logo com atitudes, inclusive ações deliberadas e que muitas vezes já não há volta atrás. Então não busque colocar a culpa nos outros. Reconheça a sua responsabilidade diante de tudo o que acontece. Talvez seja o primeiro passo para começar a encontrar a saída aos problemas, as dificuldades e poder encará-los de uma forma correta. Novas atitudes diante de novos desafios. Em terceiro lugar e por último, não seja pessimista. O versículo 5 diz: porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto. O povo estava sendo pessimista. O coração cheio de orgulho não estava permitindo que eles pudessem enxergar para frente. Eles estavam olhando para baixo e, pior ainda, eles olharam para trás. O orgulho sempre nos faz olhar para trás. O orgulho no nosso coração nos impede de olhar para frente e avançar para aquilo que Deus tem e conquistar aquilo que Deus já nos deu por herança. Porque vocês nos tiraram do Egito? Eles olharam para trás. Geralmente nossa incapacidade, nossa falta de perdão, de liberar o perdão e até mesmo de aceitarmos o perdão de Deus, geralmente está relacionada ao nosso passado. Algo que passamos e sofremos, uma experiência que nos magoou, alguém que nos machucou, alguém que nos decepcionou, e nós criamos muitas vezes um sentimento de vítimas e às vezes nos acostumamos nesse estado emocional e não queremos sair dali porque é mais fácil jogar a culpa nos outros do que assumir a nossa responsabilidade e que temos que continuar em frente. Perdoar, receber o perdão e avançar. Às vezes, para as pessoas tem sido mais confortável ficar nesse sentimento de vítimas. Há uma ilustração num livro, chama-se Voar sobre o Pantano, de uma ave que se acostumou a estar perto, vivendo num pântano. As suas asas estavam pesadas pela lama, não tinha mais forças para erguer a cabeça, pois se acostumou a olhar sempre para baixo, tentando encontrar algum alimento em meio, à lama, em meio àquele pântano. Se esqueceu de enxergar, se esqueceu que era uma ave que podia voar, até que um dia ele cansou de estar ali
e ele disse, eu vou sair. Fez de tudo, começou a levantar as asas com muito esforço, conseguiu sacudir a lama que estava sobre ele ou sobre ela, e então ergueu a cabeça e deu um pulo, quase caiu no pântano, mas logo conseguiu afirmar as suas asas, levantando o voo. E ao enxergar que do outro lado do pântano havia uma planície, havia um lugar verde, havia rios de água cristalina, sentiu a maior liberdade que ele nunca tinha experimentado e começou a voar livre. Assim somos nós quando deixamos de olhar para os nossos problemas, quando deixamos de viver no pântano, no lamaçal, quando entendemos de que Deus tem preparado para nós pastos verdejantes, águas cristalinas, limpas, rios de água viva, e decidimos aceitar o perdão de Deus e liberamos esse perdão, é como tirar esse peso que nos impede de avançar. E experimentamos uma liberdade em nossas vidas. Isso é o que Deus quer que você experimente, meu querido irmão, querido amigo. Mas o orgulho sempre nos faz olhar para trás e para baixo. Tenha cuidado, não seja pessimista. Outra coisa perigosa é que o orgulho mata. O orgulho pode matar toda a esperança de conquista. O povo morreu antes de chegar ao fim. E eles morreram emocionalmente. Não estou falando que eles morreram fisicamente, mas, como diz um ditado, né? Morrer antes do que mortos. Eu prefiro estar morto antes de que morrer. Ou como você quiser. Mas a ideia é que o pessimismo, o orgulho em nossas vidas, ele mata os nossos sonhos, os nossos desejos de conquistas, de voar alto, os nossos planos, os nossos projetos, muitas vezes podem ser enterrados por causa do nosso orgulho e o nosso pessimismo. Eles disseram assim, por que nos trouxeram para morrer neste deserto? Eles já estavam mortos emocionalmente e literalmente eles morreram também esse dia. Muita gente morreu por ser pessimista e por ser orgulhosos ao não reconhecerem, não olharem para a solução que Deus ofereceu. E nós vamos ver isso depois, não hoje. O orgulho mata. O orgulho mata você mesmo, mas o mais triste é que o orgulho muitas vezes começa a matar as pessoas que estão ao seu redor. Porque as coisas negativas, o pessimismo, elas facilmente contagiam. Elas facilmente arrastam os outros. É como um buraco, né? Sabe aqueles buracos negros que existe? Eles começam a sugar tudo que existe à sua volta. Muitas vezes o orgulho é assim em nossas vidas. Ele começa a consumir-nos primeiro e quando já nos consumiu, começa a consumir também aqueles que estão ao nosso redor. Tenha cuidado com o orgulho no seu coração. Em terceiro lugar, o orgulho nega a provisão divina. Olha, diz o versículo 5, não há pão e não há água. É claro de que o povo estava completamente errado. Durante 40 anos, Deus tinha alimentado o seu povo fielmente, cada dia, trazendo sobre eles o maná, levando eles também para beberem água da rocha, a qual também representava Cristo. O pão também representava Cristo. O pão era tipo de Cristo. Lá em João 6, Jesus vai dizer, eu sou o pão que descendeu do céu para nos dar vida eterna. Mas eles disseram, não há pão e não há água. O pessimismo, o orgulho nos leva a negar aquilo que Deus proveu para nós. E pior ainda, nos leva a rejeitar a provisão de Deus através do seu Filho. Ao rejeitarem o pão, né, eles disseram ali no versículo 5, diz aí, não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Olha que triste, irmãos. Eles disseram, nós detestamos. O orgulho nega a provisão divina e o pior é que nos leva a rejeitar aquilo que Deus nos deu pela sua graça. O problema aqui
ao eles dizerem esta frase é muito profunda, ela é muito perigosa. Eu acredito, irmãos, que uma das coisas mais dignas de uma pessoa, por mais simples que ela seja, mas ela se torna digna quando há gratidão no seu coração. Quando reconhece que aquilo que ela tem ou recebeu é porque Deus lhe concedeu pela sua graça. E o mínimo que ela pode fazer é ser grato para com Deus. Você já agradeceu pelo ar que respira? Eu pergunto, quanto você tem que trabalhar para poder respirar cada dia da sua vida? Quanto você tem que pagar para poder desfrutar da natureza, ouvir o canto dos pássaros, desfrutar da brisa, do vento da manhã, das árvores, ouvir a natureza, contemplar a obra de Deus? Quanto você tem que pagar por isso? Quando você viaja de férias e fica num lugar assim, você entende que você nunca conseguiria pagar para desfrutar daquilo que Deus criou. Deus, na sua graça, na sua bondade, nos deu. Irmãos, às vezes nós vemos aqui que o problema no povo de Israel já estava há muito tempo no seu coração. E termino com isso. O problema não era o deserto que estavam atravessando. O problema era o coração, aquilo que estava no seu coração. O deserto simplesmente serviu para revelar aquilo que estava dentro do coração do povo. O problema na sua vida, muitas vezes, não é o deserto que você está atravessando. Não são as dificuldades que você está enfrentando. O problema está no seu coração. Como você vai reagir? As situações, as circunstâncias vão revelar aquilo que está dentro de nós. E ali onde nós precisamos entender que quanto mais intimidade temos com Deus, teremos maiores possibilidades de tirar coisas boas nos momentos mais difíceis. O que se requer de nós, queridos irmãos, diante dos problemas, quando atravessamos o deserto, simplesmente é que possamos confiar no Senhor. Desenvolver o caráter espiritual na nossa vida, para que possamos ter paciência, para que possamos ser humildes, mansos, refletir o caráter de Cristo em meio às dificuldades. Às vezes eu me pergunto, por que será que Deus permite que passemos por certas necessidades? E a única resposta que eu encontro é porque, através das necessidades, muitas vezes Deus está trabalhando no nosso caráter mais humildade, gratidão no nosso coração. Eu gosto do provérbio, lá no Provérbios 30, capítulo 30, versículos 7 e 9, o sábio ele diz: duas coisas peço a ti somente. Ele diz assim: mantenha-me longe da falsidade e da mentira. E algo interessante que ele vai dizer assim: não me des nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Não me des riqueza nem pobreza, simplesmente o alimento necessário. Isso é gratidão. Eu desejo que nesta manhã Deus possa fortalecer o seu coração, para que você possa ser cada vez mais grato a Deus. Cuidar o seu coração para que o orgulho não encha o seu coração e você venha a perder de desfrutar as bênçãos de Deus. Ao invés de se lamentar por aquilo que você não tem, que você possa desfrutar daquilo que Deus providenciou para você. Para que no seu coração haja mais humildade e possamos entender que os planos de Deus, na sua vontade, às vezes teremos que passar pelo deserto, enfrentar dificuldades, não porque Deus tem prazer em ver-nos sofrer, mas porque Ele quer produzir em nós cada dia um caráter semelhante ao de Cristo. E assim que nós podemos vencer as dificuldades. Uma nova atitude diante dos novos desafios requer a renúncia desses velhos hábitos. A renúncia do orgulho, a renúncia da carne para poder alimentar o nosso espírito, o fruto do espírito, como é a paciência. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã. Gostaria de orar pela sua vida e assim encerrarmos nesta manhã este tema tão interessante. Nós vamos continuar à noite vendo as atitudes que devemos ter
Agora nós vimos as atitudes que devemos evitar diante dos novos desafios, tá bom? Então eu espero você hoje à noite, às 18 horas, aqui neste mesmo canal, para continuarmos meditando na palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, nesta manhã, pela Tua presença em nossas vidas, pelo Teu Espírito Santo e pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a estar firmes, a confiar cada vez mais no Senhor, a crescer em meio às aflições, entender que se hoje estamos passando pelo vale da sombra da morte, ou se estamos caminhando pelo deserto, não é para nossa destruição, mas para que possamos crescer em intimidade contigo, para que possamos desenvolver um caráter espiritual, manifestado através da paciência e da humildade, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, e nos abençoe neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido irmão. Tenha um bom domingo, um bom almoço e até mais tarde, se assim Deus nos permitir.